A Câmara de Vereadores de Caxias do Sul completa 125 anos e faz homenagens. Silvana Piroli, vereadora de Caxias do Sul, de 1997 a 2000. O meu cidadão caxiense é um operário, trabalhou como taxista, trabalhou na Marabá, uma fábrica de refrigerantes de Caxias, foi militante do Partido Comunista, participava junto com Percy Vargas de Abreu e Lima, com Bruno Segala, na defesa das reformas de base do Jânio Quadros. Sempre esteve presente em todas as lutas, foi o fundador da primeira associação de moradores da cidade, sempre participou muito da União de Associações de Bairros e deixa um legado que para mim é muito importante. Sempre esteve presente na luta, sempre esteve do lado do povo, com a participação popular, lutando para que melhorasse as condições de vida, com uma vivacidade e uma juventude de fazer inveja a todos nós. Então, olhar para esse homenageado significa ter a certeza de que a luta vale a pena, de que sempre temos que estar presentes na luta da nossa cidade e a gente da vida só leva a vida que a gente leva. Ele vive e viverá muito porque participa sempre das lutas do povo. Homenagem 125. Meus amigos, estamos diante do cidadão Luiz Pizzetti. É uma alegria tê-lo aqui. Como é que o senhor vai? Tudo bem? Bem, o senhor? Tudo ótimo, graças a Deus. Eu vou começar, uma boa parte já foi descrita da sua passagem, desse seu trabalho. Eu gostaria de começar conversando com o senhor sobre a sua família. De onde é que o senhor é? Eu sou do estado de Santa Catarina, a minha terra natal é Criciúma. Criciúma. Bem, a nossa família, o meu pai e a minha mãe vieram da Itália pequeninhos. E então nós vivia na colônia. Se fala em reforma agrária de 500 hectares, mas nós tínhamos uma colônia de 24 hectares e o meu pai criou 12 filhos da minha falecida mãe. Depois mais um filho que ele casou com uma outra mulher que era uma moça solteira com filho, e depois teve mais 2 filhas. E então nós com o convívio com a madrasta, e nós todos pequenos, ela só amava o filho dela e ela maltratava muito. Então nós, o meu irmão, que era o nosso tutor, as filhas eram 6 mulheres e 6 homens. Então as mulheres, elas casaram em casa, na casa do meu pai. E os homens, o meu irmão foi levando e casou todos eles, porque não podia se viver com madrasto. Aí nós... E você vem para Caxias quando? Eu vim para Caxias em 1950, em fevereiro de 1951. E então a nossa família foi uma família que, quando um homem casava, tinha que procurar um emprego ou um pedaço de terra para trabalhar, porque o meu pai não podia dividir uma colônia com tanta gente. Tanta gente. Então, nós temos a nossa família espalhada em todo o Brasil. E naquela época, a terra que se encontrava mais barato era no Mato Grosso, Londrina, Terra Roxa, e meus irmãos, era na terra que se plantava café. E aí foi se espalhando os meus irmãos. E as minhas irmãs, não, elas casaram e ficaram por ali. E tenho os sobrinhos, muitos sobrinhos que moram em Criciúma,
ali em Roda. Em Santa Catarina. Em Santa Catarina. Aham. E, O senhor, me desculpa, o senhor vem para cá casado já? Não. sim, com os 3 filhos. Com os 3 filhos já. O mais novo tinha 6 meses. Como era o nome dele? Aquiles. Aquiles. Foi O meu Aquiles. colega de aula. É aquele que faleceu, né? Nós perdemos o Aquiles. verdade. Então, a nossa mudança, tu vê no meu livro que tem a mandala, e trouxemos de tudo no caminhão, até uma caponeira, sabe o que é uma gaiola, né? Cheia de galinha. E eu criei galinha aqui em Caxias 4, 5 anos com a raça lá de Santa Catarina. Então, o único que vim procurar um emprego porque eu tinha a profissão de sapateiro. O meu irmão tinha a sapataria, que eu me casei, foi ali no distrito do Timbé do Sul. E aí eu me criei com meu irmão, então ele gostava muito de animais de corrida e animais marchador. E eu tratava os animais e quando sobrava o tempo ia trabalhar de sapateiro. E então criamos uma potranca desde um ano que eu criei ela e depois cuidamos. Ela era meio sangue, filha de um animal puro sangue e uma égua pelo duro. E domamos aquela potranca que se chamava Heroína. Então, aí nós tratamos dela e fizemos a primeira corrida, e que era a raia que se chamava, onde elas corriam, era reta. Então, em 3 quadras, não tinha mais animais que batesse ela. Então, nós tivemos que vender. E a última vez que venderam ela foi para São Luís. E aí não subi mais dessa potranca que se chamava Heroína. E depois tínhamos um reprodutor que se chamava Roxinol. E aí era a minha vida de solteiro, na minha adolescência, trabalhar animais de corrida e trabalhar de sapateiro. Aí quando eu casei... Senhor, como é o nome da sua esposa? A minha esposa se chama Ieda Napoli Pisetti. Filha do Felipe Napoli, está no meu livro. Se tu dá uma olhada, tu vai conhecer os meus pais, o meu sogro, e tá no meu livro aí. E então agora vou te contar a minha vida de criança, né? Porque a minha madrasta era brava, então o meu irmão me levou e me criou. Depois eu voltei para casa. E aí, quando eu tinha 12 anos, voltei para o meu irmão. E aí nós soubemos que a minha irmã, e quando a minha mãe faleceu, ela tinha 6 meses, e que a última, eu sou o penúltimo, que era muito maltratada pela madrasta. Aí o juiz entregou para o meu irmão, e aí entraram com a liminar, veio a polícia buscar a minha irmã e levou ela para casa. E aí o meu sogro, que era delegado, me aconselhou: tu vai, diz que o teu irmão não te quis mais porque vieram buscar tua irmã, então tu chega lá, o dia que tu puder fugir com ela, tu foge. Nós temos que voltar quando o senhor chegou a Caxias do Sul. Ah, tá bom. Tá. O senhor chegou a Caxias do Sul. Bom, eu ainda não fiz a minha... como é que eu me chamo. Então vou começar. O meu nome é Luiz Pisetti, sou filho de Aquiles Pisetti
e Itália Busanello Pizzetti, nascido em Criciúma em 1º de abril de 1924. Então, depois que tive os 3 filhos e que o meu sogro não, quando nascia um netinho, nunca botou os pés na minha casa e não ia conhecer o neto, então a minha mulher tinha que levar o netinho para o meu sogro conhecer. E se ela emagrecia, era porque eu deixava passar fome. Então, a minha mulher resolveu, vamos embora, porque aqui é uma angústia viver. Então, eu resolvi vir procurar emprego em Caxias, que eu tinha a profissão de sapateiro. Vim em 1950, em 1951, vim em janeiro, trabalhei um mês numa fábrica, fui aprovado, aluguei uma casa em Caxias e fui buscar a família. E aí chegamos, carregamos o caminhão desde o feijão, da farinha de milho, a banana, mantimentos. e tudo o que tinha de mantimento para mim poder viver um mês sem comprar nada aqui em Caxias. E aí, quando chegamos e que descarregamos o caminhão, e que amanhecemos de manhã, aquela casa ficou fechada. De manhã, meus filhos estavam tudo picados de mosquito. Mas foi dura aquela chegada em Caxias, mas achei já os vizinhos conhecidos, muito bons. Quando chegava um de Santa Catarina, a gente ficava chorando de saudade. E aí fomos acostumando e fomos indo, graças a Deus, que adotei Caxias como se fosse a minha terra. Por isso o senhor é cidadão caxiense. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. O senhor falou do Aquiles. Os outros filhos, como é o nome deles? É o Felipe Luiz Pizzetti e a Cléia Luiza Pizzetti. São o Felipe é o primeiro, a Cléia a segunda e o Aquiles o terceiro. Tive a felicidade de formar e dar faculdade para os 3. E fiz o meu futuro aqui em Caxias e agradeço a cidade de Caxias e adotei essa cidade como se fosse a minha terra. Sou mais gaúcho do que catarinense, que a gente, na Revolução Farroupilha, nós temos o apelido de Barriga Verde. Isso. Então, a maioria do povo não conhece a história. Lá, catarinense não conhece, quanto mais os gaúchos, que nós temos o apelido de Barriga Verde porque era para distinguir os gaúchos dos catarinenses. Nós usávamos a faixa verde na barriga. Isso é história. Isso na guerra. Na Guerra Farroupilha. O senhor chega em Caxias, vai trabalhar de sapateiro, e aí o senhor vai trabalhar com táxi? Não. Aí trabalhei 2 anos e meio de sapateiro, que era o Alcides Long, era o dono da fábrica. O senhor Alcides. E ele era presidente do Juventude? Do Esporte Clube, do Esportivo Clube Juventude. Em vez de cuidar da fábrica, ele cuidava do time do Juventude e quebrou a firma, uma firma boa, que fazia um sapato muito bom, e colegial. E aí quebrou a firma, eu fiquei desempregado. Aí um amigo meu me convidou, tu quer entrar de sócio na indústria de refrigerante Marabá? Que eu também entrei. E aí entrei de sócio na indústria Marabá com o direito ao serviço. Aí eu
comecei desde o alicerce da fábrica, eu era servente de pedreiro. E até em 1954 é que inauguramos a indústria de refrigerante Marabá, que foi a inauguração da festa da uva, da visita do Getúlio Vargas. Então o meu sogro veio me visitar. E eu nunca me esqueço, ali no centro, era o discurso que se fazia ali na Júlio de Castilho. E o meu sogro era muito getulista. Então nós, ali na sede do Juventude, que era bem na frente, ficamos ali para assistir o discurso do Getúlio Vargas. Tu vê, na véspera da morte quase, né? Exatamente. Então eu disse para ele, pobre também pode ser feliz, né? Tá certo. Porque ele, como negociante, e que tinha hotel, e tinha salão de baile, e tinha uma casa de negócio seco e molhado, e não queria me dar filha por causa que eu era pobre, e depois nós lutamos 5 anos até que quebramos o queixo dele, e casamos e construímos a nossa vida aqui em Caxias, e até hoje eu me sinto feliz de ter recebido tantas homenagens, porque a minha vida, há mais de 60 anos de luta comunitária e social, é o que eu gosto de fazer, sem visar nada em troca. E continua fazendo. E continuo fazendo a minha parte. Por isso que eu quero viver muito para ver se posso conscientizar os jovens que se salvou dessa ditadura maldita, que se não tivesse dado o golpe de 64, hoje nós seria primeiro mundo. Queríamos deixar uma sociedade para que todos os brasileiros vivessem dignamente. Infelizmente não deixaram. Mas nós provamos aqui na Câmara de Vereadores que caçaram nossos mandatos, chamando nós de bandidos perigosos. E então entramos com uma liminar, provamos e anulamos aquela sessão de cassação. Da cassação, e recebemos nosso mandato de volta, simbolicamente, e o nosso diploma. Éramos em 17 suplentes, porque nós revezava todos os candidatos que foram, que participaram na eleição, éramos em 17, todos eram suplentes. Então eles caçaram o titular, que era o Dr. Percy, e todos os suplentes. Então eles tiveram que dar diploma para os 17. Então os meus companheiros de luta, em memória, que está vivo é só eu. Então veio a família deles receber o diploma e receber o mandato de volta, etc, etc. Provamos que nós estávamos certos e quem torturou nós é que eram os bandidos. Perfeito. Que mensagem o senhor deixaria hoje para os jovens que estão aí? Que a sua luta é para mobilizar os jovens para que não... Olha, a mensagem que eu deixo para a juventude de hoje é que estude a história, porque quem não conhece a história não pode construir o futuro. E se una, não espere nada de quem está no poder. Desde o Congresso até o Judiciário. Só o povo organizado, consciente que é só o povo que pode transformar a sociedade e construir um novo mundo. Eu quero chamar a atenção da juventude que aquele que se salvou, porque nós perdemos 3 gerações
uma geração que seria a idade dos meus filhos, 36 anos mais novo, 38 a segunda, 66 o mais novo, 68 a segunda e 70 o mais velho. Era uma juventude politizada, com estudo público, o estudo público de qualidade, que era a substituição dos ladrões que estão no poder. Então essa foi alienada politicamente por causa da ditadura. E perdemos outra geração que o imperialismo sucateou o nosso ensino. E aí perdemos outra geração das drogas. Então nós temos agora que lutar para educar uma nova geração, com aqueles que salvou dessas 3 gerações, procurar criar consciência para poder educar uma nova geração com caráter e honestidade, que não existe mais no poder público. Então é essa minha mensagem que eu estou deixando para a juventude se organizar, se unir e ajudar a construir uma nova sociedade e um novo mundo que é possível, que o Brasil, ninguém quebra ele, porque é o país mais rico do mundo. Então, não é nós que gozamos a nossa riqueza. Os outros levam o filé mignon e nós ficamos roendo o pescoço. Veja, Cassiano, que nós somos, o nosso povo brasileiro, eu me incluo junto, somos covardes de ter um país tão rico e um povo tão pobre. Como é que tu vai me responder? Um povo que tem tudo na mão para poder construir uma sociedade melhor e não se organiza. Não, o que falta no Brasil é educação. Essa juventude tem que lutar por uma universidade pública federal para que possa os filhos dos operários poder se formar numa faculdade. Porque aí nas favelas é que tu tira, às vezes, como um Pelé, tu tira as pessoas inteligentes, o filho do poderoso, que são 5% do povo brasileiro que tem o poder econômico na mão, e 80% são pobres. Por que nós não podemos, através do voto, porque nós lutamos pela paz e queremos fazer essas transformações sociais pelo voto, através da democracia, e lutar por uma democracia plena? Muito bom. Eu não quis interrompê-lo porque eu preciso dizer aos nossos telespectadores que esse cidadão tem 93 anos. Tem uma consciência política atilada, e a informação que ele traz e uma mensagem que ele traz de educação, da falta, da necessidade de educação, só precisaria ser complementada com a visão que ele tem de família. Que visão o senhor tem de família hoje na sociedade, diante do comportamento transformado que nós temos hoje, essa modernidade toda aí? A organização geral, né? Isso. Que nós estamos vivendo no Brasil. Família, especialmente, Família. O que falta é a educação na família. Por exemplo, a educação vem do berço. E a professora é que vai ensinar a se formar. É por isso que temos essa sociedade, que os pais não se importam mais com a família. Eles só querem trabalhar, enriquecer e responsabilizar os 80% dos pobres que pagam todas as crises que aí aparecem. Então, nós queremos dizer que temos que voltar
a ser família. Cada família cuidar da sua família, dar educação em casa, porque hoje é o aluno que bate na professora, não é a professora que chama a atenção do aluno. Fazer as leis que a professora tenha autoridade de manobrar com esse aluno, e não o aluno manobrar com a professora. Queremos uma educação, que só falta educação nesse país. Então, meus caros jovens, lutem por uma universidade, porque se não tem uma universidade pública em Caxias do Sul, é por problemas políticos que tem a UX. Então, a elite de Caxias não tem uma luta de educação pública. Então, nós queremos deixar claro que queremos lutar por uma universidade federal plena, para que os filhos dos operários tenham oportunidade de se formar numa faculdade. Mais uma pergunta. E a questão do trabalho? O trabalho... O senhor começou como sapateiro? É, né? eu comecei... O senhor estudou na colônia, trabalhou na colônia? Eu trabalhei na roça, da idade de 5 anos até os 12. Depois fui para a cidade de Criciúma, ali comecei a estudar. Quando eu estava na 2ª série, vim para o Timbé do Sul. Ali eu comecei a conviver com meu irmão. Aí eu fui técnico em trabalhar animais de corrida, e aí aprendi a profissão de sapateiro. Aí vim para Caxias procurar emprego, trabalhei 2 anos e meio numa fábrica de calçado, depois me convidaram para entrar de sócio na indústria de refrigerante Marabá, trabalhei como servente de pedreiro até construir a fábrica. E aí, quando montamos a fábrica, eu peguei a indústria, porque eu aceitei ser sócio com direito ao trabalho. Então, era sócio-trabalho? Sócio-trabalho. Sócio e trabalho. Aí eles me deram a licença para me sair e aprender a ser motorista. Aí me apresentei como motorista, me deram uma caminhonete para me vender o refrigerante Marabá. E daí trabalhei 16 anos como motorista vendedor. E aí tive diversas promoções, inspetor de venda, etc. E aí, quando saí da Marabá, comprei o táxi. Aí trabalhei 20 anos de táxi. Nesses 20 anos, eu enfrentei 5 assaltos de morte. Assaltos de cortar a pele da veia artéria, que se não fosse o botão da camisa, eles tinham me degolado. O botão da camisa me salvou. Mas cortou que nem uma navalha a gola, assim. Me desculpa, o senhor se aposentou em qual profissão? Como motorista de táxi. Motorista de táxi. Uhum. Isso foi quando o seu... Foi em 1982. 1982. Eu fiz essa pergunta sobre o trabalho porque nós estamos vivendo uma crise muito grande em termos de desemprego, mas o exemplo desse homem é que a gente tem que ficar. Porque não existem dificuldades, existem passagens na vida que a gente tem que trocar, a gente tem que buscar um novo horizonte, e ele buscou. E por isso a gente tem tanto orgulho, viu, seu Luiz, do senhor ser cidadão caxiense. Parabéns a quem o indicou, a vereadora Silvana Piroli. Sim. E que o seu exemplo se perpetue, viu? Porque é um exemplo de quem trabalhou a vida inteira, nunca abriu mão dos seus ideais, mesmo pagando caro por isso. Né?
Então, eu queria lhe agradecer muito nesse programa especial que nós estamos fazendo, alusivo aos 125 anos do Legislativo de Caxias do Sul. Tá certo? Muito obrigado. Homenagem 125.